Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Claudiano aqui com você no canal que simplifica a sua vida, te ensinando português, matemática e raciocínio lógico de forma simples, objetiva e descontraída para você guardar na mente e gabaritar as suas provas. Estamos numa série de aulas de matemática básica. Já falamos de adição, já falamos de subtração, já falamos de divisão. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Maratona, porque tem muito conteúdo bom. E na aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Ai, Claudiano, meu Deus do céu, esse assunto já deu até uma tremedeira aqui. Calma, nós vamos aprender de forma simples e você vai ver que é possível descomplicar esse conteúdo. Então, sem enrolações, vem comigo e vamos gabaritá-lo. Antes de fazermos conta, calma, deixa de ser agoniado por fazer conta. Antes de fazer as contas, de calcular raízes, deixa eu te passar primeiro uns nomes, umas nomenclaturas, só uns nomezinhos, para eu e você ficar na mesma linguagem. Podem ser, não vai ficar com raiva não? Ok, estou confiando na sua palavra. Então vamos lá. Quais são os nomes, as nomenclaturas importantes que nós precisamos saber quando falamos de raízes ou radiciação? Um dos nomes importantes é o nome desse desenho aqui, ó, dessa raiz, essa figura aqui, ó, essa figurinha aqui, ó, nós chamamos ele de radical. O número que fica lá dentro, ou a letra, geralmente nós vamos trabalhar com número, esse número que fica bem aqui dentro, nós chamamos ele de radicando, porque é ele que vai dar, dele que vai sair o resultado da raiz. O número que está aqui fora, ó, bem aqui, em cima do radical, nós chamamos de índice da raiz. E por fim, mas não menos importante, o resultado é a raiz. Aí, Claudiano, tu falou tanta coisa aí, com tanta letra, com o número fica mais fácil. Eu não consigo entender essa mistura de letra na matemática, não. Calma, deixa da tua agonia, eu vou te mostrar aqui. Observa aqui comigo, vou te mostrar aqui, ó, presta atenção. Essa figurinha aqui, ó, esse desenho aqui, esse daqui é o nosso radical. Presta atenção, com números, para ficar mais fácil. O número que está aqui dentro, está vendo aqui o número 9? Esse daqui é o que eu quero calcular a raiz. Esse daqui, ó, eu chamo de radicando. O número que está aqui em cima, na raiz, eu chamo esse número aqui, ó, de índice. Pode ser somente índice ou índice da raiz, tanto faz. Já o resultado, que no nosso caso aqui é o número 3, o resultado é a raiz propriamente dita. Tranquilo? Se assustou não? Podemos avançar? Beleza, então vamos avançar. Claudiano, oi, fala. Para que inventar essa tal dessa raiz? Foi para complicar a minha vida? Foi? Não, calma, não é bem por aí não. O objetivo é para transformar a potência, que foi aquilo que nós vimos lá no vídeo anterior, em um expoente com fração, que muitas vezes vai simplificar a nossa vida. Eu posso transformar tanto a potência em uma raiz, como a raiz em uma potência. Vem cá, vem aqui nos exemplos, você vai entender melhor. Observa, como que eu faço para transformar o número, uma raiz, vou começar por exemplo aqui de baixo, como eu faço para transformar uma raiz em uma potência? É bem simples, observa. Nós vamos pegar o nosso radicando, lembra que é um radicando? É o número, esse número aqui, ó, que está bem aqui, o número grande. Vamos repetir esse número grande e o expoente dele nós vamos transformar em uma fração. Vamos aqui, ó, colocamos um traço para representar essa fração. A regra é simples. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Claudiano, sol, sombra, que história é essa aí, pelo amor de Deus, não entendi que foi nada. Assim, pensa que bem aqui, ó, eu tivesse um sol. Ó, bem aqui está o sol. Nós vamos olhar para o índice, quem é o índice mesmo? Esse cara que está bem aqui, ó. E vamos olhar para a potência que está em cima do número. Lembra da aula de potência anterior, né? É o número que está lá em cima, o expoente. Então, quem é que está no Sol aqui? Ó? Quem está no Sol é o número 3. Ele, na nossa fração, o Sol aqui, ó, é quem está aqui em cima. E aqui embaixo, quem está na sombra. Então, quem está no Sol, o nosso número 3, observa, ele vai para a sombra. O 3 vai ficar aqui embaixo. Quem está na sombra aqui? Observa, quem está dentro da raiz aqui está na sombra. Ele agora vai para o Sol, vai trocar de lugar, vai ficar bem aqui em cima. Então, em outras palavras, ficou 3 elevado a 2 terços. 3 elevado a esse expoente aqui, ó. Esse expoente é uma fração. Ah, Claudiano, eu sempre posso fazer assim? Sempre e toda vez. Se eu tiver uma raiz e quiser transformar em potência, eu faço assim. Claudiano, se for o contrário, se eu tiver uma potência e quiser transformar em uma raiz, mesma regra, vale do mesmo jeito. Observa, nós vamos pegar o nosso
nossa base, colocar ela aqui, ó, e vamos agora colocá-la dentro da raiz. Pegou a raiz aqui, ó, colocamos o nosso radical para representar a nossa raiz, beleza? Mesma ideia, imagina que o nosso Sol estivesse bem aqui. Quem aqui está no Sol olhando para aqui? Claudiano, quem está no Sol é o número de cima aqui, é o número 3. Quem está na sombra é quem está na parte de baixo. Então, quem está no Sol vai para a sombra. A sombra é aqui dentro. Então, aqui dentro vai ficar o número 3. Quem está na sombra aqui, ó, que está na parte de baixo, agora vai ficar aqui, ó, expostinho no Sol. Então, aqui vai ficar o número 5. Pronto, acabou. Transformei aqui, ó, de uma potência virou uma raiz, ou eu tenho uma raiz e transformei em uma potência. Tanto faz. A regra é clara. Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Beleza? Tranquilo? Guardou na mente? Vamos avançar? Observa. Quando nós falamos de radiciação, uma coisa extremamente importante que nós precisamos saber são as propriedades. Ai, Claudiano, agora o bicho pegou. Só estou vendo letra. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou te dar os exemplos com número. Você já sabe por que o desespero. Respira, relaxa. Presta atenção. Observa aqui comigo. O que é que nos diz a primeira propriedade? A propriedade do Sol e sombra que nós acabamos de ver ali atrás. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, observa. Imagina aqui comigo, que eu tenha a raiz quinta de 3 e aqui seja 5. Beleza. Raiz quinta de 5 elevado ao cubo. Essa é a leitura. Como é a regra? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Primeira coisa, repetimos aqui, ó, a base, que é o nosso 5. Colocamos aqui uma fração, da mesma forma que a gente fez no anterior. Quem é que está no Sol? É o número aqui de fora. Ele vai para onde? Vai para a sombra, vai aqui para baixo. Simples assim. Então aqui colocamos o número 5. Quem é que está na sombra? Claudiano, quem está na sombra é o número 3. Ele está dentro da raiz, dentro da casinha. Então agora ele vai para fora, vai ficar aqui. Acabou. Direto ao ponto. Já foi a primeira propriedade, sem enrolação. Claudiano do céu. E era tão complicado antigamente, né? É porque você não estava pegando os bizus e os macetes do Claudiano ainda. Mas agora tá. Acompanha, vem comigo, vem ver esse exemplo 2 aqui, ó. Eita, Claudiano, agora o bicho pegou. Agora o negócio ficou feio. Calma. Não tem o que a gente esquentar o juízo. Olha o que é que está dizendo a propriedade. Se eu tenho dois números multiplicando, números A e B, qualquer um, eu posso separar em duas raízes. Dessa forma, olha aqui comigo. Vê o exemplo. Se eu tiver raiz cúbica, raiz com índice 3, de 2 vezes 5. 2 vezes 5. O que a propriedade me diz? Ela diz, presta atenção, ela diz que eu posso separar aqui em duas raízes com o mesmo índice. Observa, o mesmo índice para as duas raízes. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Posso fazer raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Ô Claudiano, oi, fala. Eu poderia fazer o contrário também. Se eu tivesse isso aqui, essa raiz separadazinha aqui, eu poderia pegar e colocar todo mundo aqui junto? Sim, com certeza poderia, deveria, se fosse o caso, fica a critério, mas com certeza pode sim. Beleza? Vamos lá, vamos ver mais algumas propriedades. Observe essa daqui. Aqui a ideia é bem parecida com a anterior, só porque antes nós tínhamos uma multiplicação. Aqui não. Aqui nós temos uma divisão. Eu posso fazer uma divisão com duas raízes com o quê? Isso mesmo, índice. Muito bom. Olha o exemplo. Se eu tiver a raiz de 3 sobre 7. Claudiano, qual o índice da raiz que eu não estou vendo nenhum número aí? Boa pergunta, muito bem observado. Se você não está vendo nada aqui, ó, no índice dessa raiz, guarda no coração. Toda vez que não estiver nenhum número, o índice é 2. O 2 ele não precisa aparecer. Se não tiver nada, é 2. Tranquilão? Belezinha? Guardou? Então vem comigo. Aqui eu poderia fracionar da seguinte forma. Eu não tenho uma fração aqui, ó, 3 dividido por 7. Eu poderia separar em duas raízes. Poderia ficar em cima a raiz 3, embaixo a raiz 7. E em ambos os casos eu iria manter o mesmo índice. Observa que aqui inicialmente era o índice 2, que não tinha nada. Eu mantive o mesmo índice, ó, índice 2 para ambos os casos. Isso diz a propriedade. Tranquilo? Nessa outra propriedade aqui, ó, também muito comum. Essa daqui é quando eu tenho
entre parênteses, uma raiz que está entre parênteses. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o número da potência dentro da raiz. Como é que fica? Olha com o número como fica fácil. Se eu tiver a raiz quarta de 5, raiz quarta de 5 elevado a 7, dentro dos parênteses. O que é que a propriedade me diz? Ela diz que eu posso pegar, repetir essa raiz, repetir o número que está dentro da raiz, e o expoente que estava aqui, ó, do lado de fora, ele pode ir para dentro aqui da raiz, sem fazer mal a ninguém, sem prejudicar ninguém. Posso colocar ele aqui, ó, bem aqui. 5 elevado a 7. Acabou. Direto ao ponto e sem enrolação. Claudiano, eu pensei que era mais difícil. É porque você ainda não estava pegando os bizus e as dicas do Claudiano. Eu acabei de te dizer isso. Vamos lá, vamos avançar, que tem mais um aqui ainda. Essa daqui, ó, muito boa essa propriedade. Olha essa daqui, Claudiano é um bicho de 7 cabeças. Não, não é, só você olhar com calma, com carinho. O que é que nós temos? Aqui eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. E não tem nada no meio dela, não tem nenhum número. O que é que diz a propriedade? Observa, vamos fazer com o número. Ela é só multiplicar os índices. Olha o que diz aqui. Imagina que eu tivesse a raiz cúbica da raiz quadrada, lembra, se não tiver nenhum número, é o número 2, não é isso? De 10. Raiz cúbica da raiz quadrada de 10. A propriedade diz, ó, olha comigo, eu posso pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por esse aqui. Aqui eu tenho 3 vezes 2. 3 vezes 2 nada mais é do que 6. Então eu posso colocar aqui, ó, raiz sexta de 10. Pronto, acabou. Direto ao ponto, sem enrolação. Agora, a verdade é que não só de propriedades vivem as raízes, as radiciações. O que é que nós temos de importante? Que geralmente é muito cobrado. É saber calcular as raízes. Ai, Claudino, é aqui onde minhas pernas tremem. Calma, você vai pegar o bizu, a dica agora comigo. Presta atenção. Para calcular uma raiz, nós vamos precisar fazer a decomposição com os fatores primos. Meu Deus do céu. Claudiano, tu falou até bonito, mas eu não entendi nada. Calma, vamos fazer divisões. Vamos fazer divisões com números que são números primos. E, Claudiano, como é que eu sei que um número é primo? Ele só tem dois divisores. Ou ele é divisível por 1, ou ele é divisível por ele mesmo. Mas deixa eu te dar uma tabelinha aqui, que vai ficar bem fácil. Observa. Quais são os números que sempre são primos? Anota isso aqui e guarda no teu coração. Quais são os primos? Primos, anota aí comigo. Os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Pronto, vou parar por aqui. Claudino, só são esses daqui os primos? Não. Os números primos têm uma lista infinita. De verdade, infinito. Não acaba a quantidade de números primos. Mas, para efeito de questões, geralmente nós vamos utilizar esses daqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ou 17. Lembra o que eu falei? Números primos só tem dois divisores. Ou o número 1 ou ele mesmo. Mas se você guardar essa listinha aqui no coração, pode ter certeza, você não vai passar vergonha em canto nenhum, porque com isso daqui nós conseguimos resolver dezenas, centenas, milhares de questões. Então vem comigo. Para calcular a raiz de um número, o que é que nós vamos precisar fazer? Olha comigo. Vamos olhar qual o número que nós temos e vamos fazer fatoração. Claudiano, o que é essa tal dessa fatoração mesmo? Fatoração é uma divisão. Então, vem de lá e fica aí mesmo. Pega aqui o número 12 e nós vamos fazer aqui, ó, divisões. Divisões sucessivas. Observa, o número 12, ele dá para dividir por o quê? Nós começamos do menor para o maior. Dá para dividir por 2? Claudiano, dá sim, porque ele é par. 12 dá para dividir por 2. Então eu vou aqui, ó, e coloco o número 2 bem aqui. 12 dividido por 2. O resultado eu vou colocar aqui abaixo. 12 dividido por 2 dá 6. Claudiano, acaba aqui? Não, nós vamos fazer a divisão até chegar no resultado 1. Sempre assim. O 6 ainda dá para dividir por 2. Por quê? Porque o 6 é par. Ô, Claudiano, como é que você sabe que o número é par? Números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Aqui terminou em 6. Então é um número par. 6 dividido para 2, nós encontramos 3. Agora observa, nós temos o número 3. 3 já não dá mais para dividir por 2. Mas ele dá para dividir, ó, pelo próximo, que é o número 3. Então nós vemos aqui, ó, e colocamos 3. 3 dividido para 3 deu 1. Opa, chegou onde a gente queria. Qual é a ideia? A ideia é chegar no resto, no resultado 1.
Chegou aqui, a gente vai passar uma reta e vamos olhar agora, presta atenção, para o índice da raiz. Qual é o número que está aqui mesmo? Qual? Isso, exatamente, o índice 2. Se aqui que não está nada é o índice 2, então nós vamos tentar separar aqui, dentro dos números que nós achamos, vamos tentar separar de 2 em 2, se for possível. Olha aqui comigo. Aqui nós temos números 2. Beleza. Mas Claudiano só tem um número 3. Tem problema não. Tem problema não. Já que nós conseguimos formar 2 aqui, não é um número 2. É porque aparece duas vezes. Já que nós conseguimos separar ele duas vezes, esse número, o número 2, vai para fora da raiz. Então nós vamos aqui ó, e colocamos o número 2. Tá, Claudiano, e aquele 3, o que é que a gente faz com ele? Observou que ele só apareceu uma vez? Observei. Se tivesse sido duas, ele ia também para fora da raiz. Mas já que ele apareceu só uma, ele continua dentro da raiz. Então, repete a raiz quadrada e o número 3 aqui. Ah, Claudiano, entendi mais ou menos. Vamos fazer esse outro exemplo para eu entender melhor? Vamos, agora. Vem comigo. Vamos pegar aqui o número 24 e vamos decompor ele em fatores primos. Vamos fazer a divisão. Dá pelo quê? Vamos começar do menor para o maior. Já que ele é par, dá por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Dá por 2 de novo que é par. 12 dividido por 2 dá 6. Dá por 2 mais uma vez. 6 dividido por 2 deu 3. O 3 agora já não dá por 2 porque ele não é par. Mas o 3 agora vai dar aqui ó, por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Opa, chegou a 1, era o que a gente queria. Para aqui mesmo. Vamos tentar separar de 2 em 2. Por que de 2 em 2, Claudiano? Porque aqui, ó, olha o índice da raiz aqui. Ó. Qual o número que está aqui? Aqui o número é 2. Então vamos separar de 2 em 2. Se o índice fosse 3, íamos separar de 3 em 3. Se o índice fosse 4, separar de 4 em 4. Beleza? Vamos lá. Separei esses dois aqui, ok? Aqui ficou só um, não dá mais para separar. Aqui ficou só um, não dá mais para separar. Então, desses dois aqui, ó, já que eu consegui separar esses dois, uma vez, um número desse aqui vai para fora da raiz. Então, aqui eu coloco aqui, ó, número 2. Beleza. Já olhei para esse grupo aqui. Agora eu vou olhar para esse outro 2. Esse 2 ele só apareceu uma vez, então ele tem que ficar dentro da raiz. Esse 3 aqui ó, também só apareceu uma vez, então ele tem que ficar dentro da raiz. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 2 vezes 3. Ah, Claudiano, quer dizer que os números que não conseguiram sair de dentro da raiz, eu tenho que colocar eles multiplicando? Exatamente, tem que ficar multiplicando. Como é que eu vou reescrever isso aqui? Nós podemos reescrever da seguinte forma: eu vou multiplicar os números que estão dentro aqui da raiz para ficar bonitinho, organizado. 2 vezes 3, que é 6. Então a resposta deu 2 raiz de 6. E esse último número, como é que vai ficar, Claudinho? Vamos fazer aqui com você. Vem comigo. Nós temos aqui ó, 72 e vamos decompor ele em fatores primos. 72 dá por 2, porque ele é par. 72 dividido por 2 dá 36. 36 também é par, então dá por 2. Dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Opa, 9 é ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então 9 dividido por 3 vai dar 3. O 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Opa, parou, chegou em 1, já para aqui mesmo, já traça uma reta. E vamos separar agora. Ah, Claudiano, já sei, vamos separar de 2 em 2, né? Calma, não é bem assim não. Olha para o índice da raiz. Qual é o índice que está aqui? Aqui o índice é 3. Então agora, por causa desse índice aqui, nós vamos separar de 3 em 3. Vamos lá comigo. 1, 2, 3. Aqui nós conseguimos separar 3. Aqui nós temos apenas 2. Ok. O que é que a gente faz com essa informação? Está vendo que aqui nós conseguimos separar 3 por causa do índice 3. Então, desse caso aqui, ó, nós pegamos um desses para colocar para fora da raiz. Sempre assim. Então, aqui, ó, pegamos ele e colocamos fora. E esse aqui, que não conseguimos formar um grupo com 3, eles vão permanecer dentro da raiz. Então, vai ficar a raiz cúbica, com o índice 3, de... Ficou o número 3 e o número 3. Então, vai ficar 3, 3, multiplicando entre eles. E deixar organizado bonitinho.
é só multiplicar os números que estão lá dentro. 2 vezes a raiz cúbica de 3 vezes 3, que é 9. Aqui nós vamos aqui e colocamos 9. Pronto, acabou. Direto ao ponto e sem enrolação. Presta atenção que nós vamos falar de alguns casos especiais de radiciação. O primeiro deles é sobre o índice da raiz. Lembra qual é o índice da raiz? É o número que fica aqui, ó, em cima da raiz, ok? Quando se trata de índice da raiz, nós temos duas possibilidades. Ou o índice vai ser par, ou o índice vai ser ímpar. Ou aquele númerozinho lá de cima vai ser par, ou vai ser ímpar. Não tem outra opção. Quando o número for par, nós temos uma característica importante. Quando for ímpar, nós temos outra. Claudiano, tu está falando um monte de coisa aqui, eu não estou entendendo muita coisa não. Vou dar um exemplo, você vai entender. Um exemplo com número. Observa aqui comigo. Imagina que eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada do número 4. Nós sabemos que a raiz quadrada do número 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Agora, presta atenção. Quando eu tenho a raiz com índice par, como é o caso desse aqui, ó, o número que está aqui dentro, o nosso radicando, ele não pode ser negativo. Então, observa, se eu tivesse a outra situação, raiz quadrada, lembra-se, se não tiver número, o índice é 2, de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Nesse caso aqui, ó, nós não podemos dizer que é igual a menos 2. Não, não, não. Nem mais 2, nem menos 2, nenhum, nenhum outro. Raiz com índice par, como é o caso desse aqui, ó. Aqui é o número 2, se não tem nada é o número 2. E o radicando, o número aqui dentro for negativo, não tem solução. Não existe resposta. Então, aqui, na verdade, eu vou até apagar isso aqui, colocar assim, ó. Coloca da seguinte forma: não existe resposta. Coloca um E com a letra E cortada. Não tem solução. Agora, Claudiano, se o índice for ímpar, se fosse, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Presta atenção nisso aqui. Raiz cúbica de menos 8, o resultado é menos 2. Ô, Claudiano, por que se o índice for ímpar tem resposta, que é menos 2, mas se o índice for par, não tem resposta? Porque raiz, eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê uma resposta. Eu não entendi muito bem não. Assim, por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 dá 4. Agora, pensa no número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4. Ô Claudiano, é menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Não, aí já deu um problema. Menos vezes menos, o resultado é mais. Aqui daria mais 4. Ô, Claudino, é só fazer mais 2 vezes menos 2. Não, também não. Eu não posso colocar aqui ó, mais 2 vezes menos 2, porque aqui daria menos 4. Esse menos aqui. Não, não posso. Porque tem que ser um número multiplicado por ele mesmo, inclusive o sinal. Aqui está um sinal de mais, aqui está um sinal de menos. Não, não pode. Não pode fazer dessa forma. Então, quando eu penso com um número negativo, dentro de uma raiz de índice par, como é o caso desse aqui, não pode ser, o número aqui dentro não pode ser negativo. Acabou. Nem troca ideia. Se o número for negativo, como é o caso aqui, não tem solução. Ponto. Sem trocar ideia. Se o índice for ímpar, como é o caso desse aqui, esse exemplo era para estar, inclusive, aqui embaixo. Então, pensa comigo, se o número for ímpar, não importa que se é positivo ou negativo, está valendo. Se o número for par, aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Vamos lá, vamos avançar. Outra situação que nós precisamos guardar com muita calma são as raízes quadradas. Presta atenção nisso aqui. Pensa comigo, qual que é a raiz quadrada do número 25? Claudiano, raiz quadrada de 25, o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Já sei, Claudiano, aqui ó, é mais ou menos 5. A raiz de 25 é mais ou menos 5. Porque se eu multiplicar menos 5 vezes menos 5, vai dar 25. Se eu multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25. Cuidado, calma, cuidado com a pegadinha. Aqui eu estou pedindo a raiz de um número. Aqui é só um número. Toda vez que eu for fazer a raiz de um número, somente isso, esse sinal de menos aqui, ó, não pode.
O resultado é sempre em módulo, ou seja, é somente a parte positiva. Cuidado para não confundir com isso aqui, ó. Se eu perguntasse aqui, x ao quadrado é igual a 25. Como é que eu iria fazer para resolver isso aqui? Eu ia ter que calcular a raiz. Eu ia fazer a raiz de ambos os lados. Em outras palavras, eu ia fazer raiz quadrada de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? Presta atenção aqui. Aqui está o segredo. Mais ou menos 5. Ô Claudino, você acabou de falar que era só mais. Não, 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 não. Eu disse assim, ó. Quando for só um número, e eu perguntar para você, chega e pergunta, qual a raiz de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Ou mais 5. Agora, se eu perguntar uma letra, presta atenção, uma letra, qual o valor que x pode assumir aqui para dar 25? Ora, se eu pegar o x aqui, no lugar do x, eu colocar 5 positivo, vai ficar 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Olha aqui, esse 25 aqui, ó, é igual a esse 25 aqui, ó. Beleza. Agora, se eu colocar o menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, isso aqui é menos 5 vezes menos 5, cuja resposta também é 25. E esse 25 aqui, ó, é o mesmo desse 25 aqui. Então, a letra pode assumir um valor de positivo ou de negativo. Pode ser mais ou pode ser menos. A letra X, letra Y, qualquer letra. Agora, o número, se eu só pergunto quanto vale a raiz de 25, tem que ser sempre positivo. O resultado tem que ser sempre em módulo, ou seja, sempre positivo. Beleza? Tranquilo? Se assustou não? Então, vamos avançar. Qual é o nosso terceiro e último caso especial? É quando nós tivermos raiz de um número que está elevado ao quadrado, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Observa aqui o nosso exemplo com o número raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Observa, muitas vezes você vai querer ir na agonia, na ansiedade, pensar assim, é só cortar o índice 2 aqui, com o índice 2 da raiz, e vai dar aqui o número 6. Não, não é para fazer esse corte aqui não, para você não cair em pegadinhas de questões. Não faça isso, pelo amor de Deus. A propriedade, ela é muito clara. Não é para fazer esses cortes aqui não. Ô Claudiano, mas eu aprendi aqui que é só eu cortar e está tudo certo. Não, calma, cuidado. Vai ter situações que se você fizer esse corte aqui, e cortar esse índice 2 aqui com esse 2 aqui, vai dar errado. Então não faça isso. Entenda, quando eu tiver essa situação de números elevados ao quadrado, o que é que nós iremos observar? Esse resultado aqui é em módulo. E o que quer dizer isso mesmo, Claudiano? Quer dizer que o resultado é sempre positivo. Não pode ser um número negativo. Então, essa resposta aqui não poderia ser, por exemplo, menos 6. Não poderia dar esse resultado. Então, observa o que está bem aqui embaixo. Se nós fizéssemos esse método do corte com o que está bem aqui, observa se eu tivesse raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. Como que você estava pensando aí? Claudiano, é só cortar, eu ia cortar esse 2, com esse 2 daqui, essa resposta aqui dá menos 5. Mas, raiz quadrada de um número não pode ter resultado negativo. Não pode, isso aqui está errado. Não existe esse número negativo para uma raiz quadrada. Lembra que nós vimos lá nas propriedades que toda raiz quadrada, o resultado é um número positivo? Então isso aqui está errado. Se eu fizer esse método de cortar o índice com o cara lá de cima, dá errado. Qual é a forma certa de pensar isso aqui? A forma correta é pensar isso daqui, ó, tem que estar dentro do módulo. Módulo de menos 5. O módulo resulta sempre em um número positivo. O módulo de menos 5 é igual a 5. Acabou, direto ao ponto. Então, quando eu tiver um número elevado ao quadrado, eu tenho que pensar no módulo. A resposta é esse número aqui, só que em módulo. Resultado positivo. Tranquilo? Belezinha? Com isso, nós findamos. Então, vem aqui comigo. Bem, com isso nós findamos o conteúdo de radiciação e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e simplificado os conceitos na sua mente.
Não deixa de assistir aos demais vídeos da nossa série de aulas de matemática básica, porque vão te acrescentar muito conhecimento. No mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!